E aí galera, firmeza total. Aqui é o Feijão, o Salve Feijão do canal Som e Arte do YouTube. E hoje nós vamos falar de uma banda fantástica, tá? Que eu tenho certeza que vocês, alguma música vocês já ouviram, tá? Ó, sente essa vibe aqui, ó. Isso mesmo, Deep Purple, galera. Vamos falar disso aqui hoje, ó, Deep Purple, tá? Obviamente que não dá pra falar tudo do Deep Purple, tá, gente? Não tem como, é impossível, tá? A banda é gigante, uma das três mais famosas da história ali do final dos anos 60, 70 da Inglaterra, tá? Mas vamos falar hoje mais, assim, especificamente desse álbum aqui, ó. Deep Purple Machine Head, onde essa música que tá rolando agora faz parte, Highway Star, ok? Basicamente, antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, essa ideia de hoje faz parte de algo que eu já comecei semana passada, sobre a história do rock and roll, tá? Começou com a ideia do Dia Mundial do Rock, dia 13 de julho, e aí eu resolvi fazer uma série de vídeos falando um pouquinho da história do rock and roll em cada vídeo, tá? E eu acho que a melhor maneira de falar um pouco da história do rock and roll é falar das bandas que fizeram rock and roll. Essa é a ideia. Das bandas, dos movimentos, de todo o entorno dessas bandas, tá? E lógico da sonzeira que estava rolando aqui na época. Então, antes de mais nada, deixa o seu like aí no vídeo, se inscreva no canal para dar aquela reforçada. A hora que nós atingirmos 1000 inscritos, dá para fazer uma live pelo YouTube, o que fica muito melhor para todo mundo, beleza? Então vamos lá. Qual que é o contexto da história do Deep Purple, né? O Deep Purple é uma banda da Inglaterra, tá? E ela é da cidade de Hertford, que fica no estado ali, na região de Hertfordshire, tá? Ela surgiu em 68, ok? E o nome Deep Purple vem justamente de uma inspiração que o guitarrista da banda, o Ritchie Blackmore, de uma música que a avó dele escutava sempre, gostava muito, chamava Deep Purple, ok? E esse nome acabou fazendo muito sucesso na época, porque quando eles foram fazer uma turnê nos Estados Unidos, nos anos 70, no início, Deep Purple também era o nome de uma droga que rolava na Califórnia. Ou seja, esse rock and roll da virada dos anos 60 para os 70, ele estava misturado num rolê maior chamado contracultura, que surgiu nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Europa, aonde a ideia era a seguinte: a galera mais nova, mais jovem, estava querendo meio que romper com a velha moral, a velha cultura, os velhos costumes da geração dos seus pais, né? Então é uma galera que tinha nascido já na pós Segunda Guerra Mundial, né? Os chamados Baby Boomers, né? Esse é o nome da geração, ou seja, os soldados voltaram da guerra, né? No final de 45, e aí ocorreu uma explosão populacional, né? Vocês devem imaginar por quê, né? Soldados lutando anos e anos e anos longe das suas famílias, e quando voltam, a única coisa que eles pensavam era justamente sobre sexo, né? E obviamente explodiu a natalidade, principalmente nos Estados Unidos. Então essa galera mais nova, né? Então imagina, ó, a criança, o bebê nasceu em 46, por exemplo, 45, 46, no início, em 65, 67, uma galera que tem seus 20 e poucos anos, né? Que tá afim de ouvir rock and roll, que era o ritmo, o estilo, o gênero musical que estava pegando fogo naquela época. Inclusive essa música, Highway Star,
fala mais ou menos a ideia de você pegar um carro numa autoestrada, acelerar, ver o limite das coisas, né? Ou seja, tem muito a ver com o momento que o rock and roll, os Estados Unidos, a Inglaterra estava vivendo naquela época, tá? E lógico, vocês vão perceber que toda vez que nós falarmos um pouquinho sobre essa origem do rock and roll, das bandas lendárias, a maioria são inglesas. Ó, lógico, não vamos falar hoje do Deep Purple, mas Black Sabbath, inglês. Led Zeppelin, inglês. Pink Floyd, inglês. Beatles, inglês. Rolling Stones, inglês. Tá? E tem mais, viu? Tem mais. O que vai vir depois. Mas nesse momento do início dos anos 60, na virada dos 70, as maiores bandas do planeta eram inglesas. Tá? No caso, por que no começo do vídeo eu comecei a falar sobre essa tríade, né? De Purple, Black Sabbath e Led Zeppelin? Porque essas três bandas, elas vão ser os pilares do rock and roll que vai vir durante os anos 70 e depois nos 80 e 90, né? O Deep Purple, o Led Zeppelin, o Black Sabbath vai dar origem ao rock and roll mais pesado, que lá fora eles chamam de hard rock, né? Mas alguns teóricos, estudiosos dessas áreas, tudo, o rock and roll, como eu já disse no outro vídeo, eles se subdivide em vários subgêneros, né? Então o Deep Purple influencia muito a área que envolve não só o hard rock, mas um rock and roll mais melódico, metal mais melódico, o power metal, né? Ainda mais porque os membros do Deep Purple, quando o Deep Purple ele teve a primeira pausa deles, né? E a banda se dividiu, eles fundaram outras bandas que acabaram impactando na história do rock. Mas isso aí é um assunto para outro vídeo, tá? Meu objetivo hoje, lógico, bem humilde, é falar sobre o Deep Purple e a importância dele, tá? Primeiramente, já falei, né, o local de surgimento deles, Hertford, na Inglaterra. E ela tem influências, né? Se vocês ouvirem os discos do Deep Purple, ele tem uma influência do barroco, né? O tecladista deles, o Jon Lord, era formado em música clássica, tinha um conhecimento gigantesco e influenciou diretamente o guitarrista Rit Blackmore, tá? Só que daí eles estavam, como eu disse, final dos anos 60 e 70, então a psicodelia envolveu muito blues, obviamente de origem norte-americana, e o rock progressivo. Então o Deep Purple ele meio que juntou, tanto que o Deep Purple ele tem uma sonoridade dele. Nenhuma outra banda parece com o Deep Purple, né? O Jon Lord, por exemplo, ele gostava muito de plugar o órgão dele, Hammond, em amplificadores Marshall, valvulados, para distorcer ainda mais, em caixas Leslie, o que dá uma sonoridade de teclado de órgão muito forte do Deep Purple, né? Você ouve o Deep Purple, você identifica isso de longe. Sem contar, obviamente, né? Eu falei do Jon Lord, que é o tecladista, o Rit Blackmore com guitarra, mas você tem justamente outra lenda, né? Roger Glover, que era o baixista, que depois se tornou produtor de vários álbuns do Purple também. E na voz, ninguém mais, ninguém menos do que Ian Gillan, ok? Esse vocalista, ele por muitos ele é considerado Silver Voice, né? A voz de prata. E quem ama o Ian Gillan e se inspirou no Ian Gillan é o Bruce Dickinson do Iron Maiden, né? Podemos dizer que na época que o Ian Gillan estava no seu auge, justamente junto com o Deep Purple, né, nos anos 70, esse time, né, Ian Gillan no vocal, Rit Blackmore na guitarra, Jon Lord nos teclados e Roger Glover no baixo, era
impossível não se ficar extasiado vendo esses caras, tá? As performances, os álbuns de estúdio são excelentes, né? Porém, as performances ao vivo, eu convido vocês a procurarem no YouTube shows deles ao vivo com a formação famosa, essa que eu tô falando, que é a famosa Mark II, ou a formação 2 deles, né? Que é a mais clássica. Essa formação clássica é de 69 a 73. A banda surge em 68, tinham outros integrantes, tá? E depois em 69 a banda faz essa formação que eu acabei de dizer agora, que vai ficar até 73, que é considerada a época de ouro do Deep Purple, né? Eles tiveram, se eu não me engano, eles estão na 8ª formação da banda atualmente. A banda está ainda rolando, só não está tocando agora porque em virtude da pandemia. Mas a banda existe, a banda é ativa, eles lançam sempre álbuns e tem uma discografia gigantesca, tá? Essa música que a gente está ouvindo agora, Pictures of Home, tem uma versão muito louca também que o Yngwie Malmsteen, outro guitarrista virtuoso dos anos 80, fez uma versão fantástica no álbum Inspiration. Mas calma, não vamos perder o foco aqui, tá? Eu tenho essa tendência de falar muito. Basicamente, gente, o Deep Purple, ele surge, né? Primeiramente, com essa proposta de fazer um rock and roll. O Rich Blackmore já tinha uma banda, né? E na primeira formação, o vocalista do Deep Purple era o Rod Evans, né? Com o Rod Evans nos vocais, eles gravaram Shades of Purple, tá? E The Book of Talisman. E esses álbuns têm muitos covers, tá? Por exemplo, no primeiro, Shades of Purple, eles têm Help dos Beatles, Hey Joe do Jimi Hendrix, tá? E eles ainda estavam procurando encontrar a sonoridade deles. Havia já um caminho, né? O John Lord já fazia parte, né? Então já estavam começando a buscar esse caminho, tá? Nessa formação, essa Mark I, tá? Que é de 68 e 69, que dura pouco, mas eles gravam 2 álbuns, hein, ó, tá? Eles tinham o Rod Evans nos vocais, Rich Blackmore na guitarra, John Lord no teclado, Nick Spinter baixo e Ian Pace já estava também na bateria, né? Aí, o que aconteceu? Apesar de os álbuns terem até boa aceitação e tudo mais, o Rich Blackmore, que é conhecido pelo seu gênio um pouco explosivo, ele não curtiu muito, estava achando que não estava chegando a ideia, e eles foram ver um dia uma banda tocar, e essa banda chamava Episode 6. Essa banda tinha nos vocais o Ian Gillan e o Roger Glover, que acabaram topando entrar no Deep Purple, tá? E aí eles vão fazer o que nós chamamos, né, a construção da sonoridade do Deep Purple. Essa sonoridade clássica deles que veio já no álbum de estreia do Ian Gillan nos vocais, que foi o In Rock, tá? Que é um álbum clássico, né? Porque tem a capa do In Rock, tem o Monte Richmond nos Estados Unidos, em vez dos presidentes esculpidos na montanha, tem o rosto dos membros do Deep Purple. Esse álbum é fantástico também, tá? Para muitos consideram até melhor do que o Machine Head. É que o Machine Head, esse aqui, né? Ele vai ser o álbum que vai colocar o Deep Purple nas paradas de sucesso, principalmente na parada norte-americana, tá? Esse álbum, aqui no caso, né? Ele possui os clássicos, né? Do Deep Purple, né? Ó, imagina, nós temos aqui 7 músicas que praticamente eles tocam nos shows desde 72, cara. Eles têm aqui, ó, Highway Star, Maybe I'm a Leo, Pictures of Home, que é essa que tá tocando,
Never Before, Smoke on the Water, o maior clássico do Deep Purple, Lazy, Space Trucking, tá? Um puta de um álbum. E a história, para poder gravar esse álbum aqui, é o que me chama a atenção. Não sei se vocês são assim também. Eu me interesso por algo, eu também quero saber o que aconteceu em volta disso, né? No caso, na época, né, depois do sucesso do In Rock, a gravadora apostou mais ainda em cima deles, rolou mais grana para poder gravar. E eles resolveram então que eles iam gravar num cassino na cidade de Montreux, na Suíça. Ficava na beira de um lago lindo, perfeito, né? E aí eles tinham que esperar um dia, eles chegaram, tinham que esperar um dia para poder montar toda a parafernália para poder gravar, porque ia ter um último show, né, do grande, inigualável Frank Zappa. E aí o que aconteceu, né? O cassino era ideal, era gigantesco, tinha um estúdio lá também, eles iam... essa era a mentalidade, o que havia de melhor na época, né? E aí, o que aconteceu? Durante o show do Frank Zappa, o pessoal do Deep Purple tava lá para ver o show, né? Alguém da plateia soltou tipo um sinalizador, né? Uma espécie de rojão, só que o sinalizador é uma coisa mais potente ainda, porque é usado na marinha. Aquilo explodiu no teto do cassino, começou a pegar fogo, né? E a galera teve que sair de lá às pressas, tudo mais, e o cassino pegou fogo até não sobrar mais nada. E aí ferrou, onde que eles iriam gravar esse álbum? Foi aí que o próprio dono do cassino, se eu não me engano, deu a sugestão: temos um hotel aqui na cidade de Montreux, esse hotel vai ficar fechado nesse período, dá para vocês gravarem lá. E eles estavam com uma unidade móvel, né, um caminhão que foi gentilmente emprestado pelo Rolling Stones, né? Naquela época o Rolling Stones e os Beatles eram as maiores bandas, né? Os Beatles já tinham acabado em 69, mas os Rolling Stones eram e são, né, gigantes. Eles tinham uma unidade móvel para poder gravar, emprestaram pro Deep Purple, né? Aí eles pararam essa unidade móvel para fora do hotel, montaram todo o equipamento de captação dentro, né? E eles produziram esse álbum lá, né? E inclusive a música mais famosa do álbum foi gravada por último, que é Smoke on the Water, né? No caso, eles, no dia seguinte ao incêndio, eles observaram que a fumaça do hotel, né, sobrevoava o lago que ficava em frente, assim, né, ao cassino e tudo mais. E aí veio o nome da ideia, né, se não me engano foi o Ian Gillan ou o Roger Glover que falou sobre a fumaça sobre a água, né, ou seja, Smoke on the Water. E aí o Ian Gillan, o vocalista, fez uma letra que na verdade conta a história deles terem ido lá gravar o álbum, né? Essa história ficou registrada através dessa música, que foi a última música a ser gravada. Jamais eles poderiam imaginar que essa música seria justamente a música mais famosa que eles poderiam ter feito, né? Vamos pôr ela aqui só para vocês sentirem a pressão. Provavelmente muitos já devem ter ouvido esse som tocado em todo o seu alto e volume bom som, tá? Foi uma das primeiras músicas que eu também aprendi a tocar na guitarra, né? Inclusive a galera, a gente brincava, né? O grande Ivan Martins, que guitarrista, toca comigo no Poderoso Chefone, falava assim: porra, Smoke on the Water faz parte do kit primeira banda, né? Tipo, você vai montar uma banda, aí tem aquelas músicas que você fala: porra, vamos tocar tal coisa. Por quê? São músicas teoricamente mais fáceis, né? Mas não significa que são, só porque é fácil é ruim. Não, pelo contrário.
né? Só que a linguagem do rock, essa linguagem mais simples, mais pulsante, se resume muito nessa ideia que a Smoke on the Water tem, né, no caso. E lógico, Deep Purple explodiu, né? Eles foram lógico, principalmente por causa da Smoke on the Water e da Highway Star, eles foram aos topos das paradas de sucesso da época, tá? Conquistando o mundo, tá bom? E isso fez com que eles adquirissem um status de super banda, tá? Inclusive eles têm recordes, né, no Guinness Book. Um ainda que não foi superado é o recorde de ser a banda mais alta a tocar até hoje, tá? Em decibéis. Eles têm esse recorde ainda, né? Do Deep Purple. Isso é fantástico, porque naquela época, gente, hoje em dia você tem os sistemas de som para projeção dos shows, guitarras, amplificadores fantásticos, ultra modernos. Na época, gente, estava sendo feito essa ideia de você tocar em estádios, shows open air, né? E você conseguir um volume gigantesco para projetar o seu som, era algo ainda que estava sendo feito, construído, né? Que marcou a sonoridade, não só do rock and roll, mas da música em si, né? E, gente, vamos lá. Vamos aqui continuar, senão eu me perco aqui, tá? Na verdade, é assim, só para voltando à história, né? Pedir para vocês realmente aí, dar uma clicadinha aí se gostou do vídeo, se inscrever no canal. Mas a minha proposta aqui é justamente fazer de uma espécie desse podcast aqui do rock and roll, contando a história, através das bandas e tudo mais, tá? Só pra gente... eu vou falar um pouquinho mais dessa fase, que é a famosa Mark II, né? A fase 2 do Deep Purple, aonde eles vão coroar grande parte do sucesso deles com shows ao vivo e álbuns ao vivo. Então tem um álbum do Deep Purple chamado Made in Japan, que eles gravam no Japão, né? Se eu não me engano foi no Budokan, aonde, isso em 72, gente, eles estavam já preparando a gravação do próximo álbum, Who Do You Think You Are? Só que nesse show, nessa gravação ao vivo do Made in Japan, ali se eternizou as versões ao vivo dos clássicos do Deep Purple, né? Infelizmente, né, no final de 72, os atritos que estavam gerando na banda, né, eram tão grandes que o Ian Gillan comunicou à banda em dezembro de 72 que ele ficaria até junho de 73, ele sairia da banda, né? E aí ele cumpriu as outras datas que tinha aqui para fazer, sempre em alto nível, tá? Mas o atrito que o Ian Gillan tinha com o Ritchie Blackmore era impossível de ser superado naquele momento, né? E aí ele saiu em 73, né? No caso, ele ter saído da banda do Deep Purple fez com que também o baixista, o Roger Glover, também saísse, né? E aí nessa fase de 73 até 78, se eu não me engano, a banda vai mudar muito de formação. Mas depois da saída do Ian Gillan e do Roger Glover, o Deep Purple vai ter a segunda formação mais cultuada no meio do rock and roll, porque entram na banda, até então o vocalista que não era conhecido, que era o David Coverdale, junto com um baixista que era da banda Trapeze, Glenn Hughes. Eles vão gravar 2 álbuns também memoráveis, que é Burning e Stormbringer, tá? E logicamente, a gente nunca quer que uma banda acabe, que aquele vocalista, o guitarrista que
que dá aquela cara, aquela alma pra banda, saiu. Mas quando isso acontece, às vezes tem coisas boas que ocorrem. No caso de Purple, Burn e Stormbringer são álbuns excelentes, né? Muito bons. Lógico que não conseguiram atingir o status do Machine Head do Deep Purple. Não conseguiram. Não tiveram essa pujança, esse poder, né? Para conseguir superar o sucesso do Machine Head. Só que e aí depois de 70, se eu não me engano, depois de 78, 76, 77, o Deep Purple encerra suas atividades, né? A banda acaba, tá? E ela vai só retornar em 84, né? Em 84, o Deep Purple volta com a formação mais clássica deles, né? Ian Gillan volta, Roger Glover volta, Jon Lord, Ian Pace e Rich Blackmore. Eles vão fazer o álbum, vão gravar 2 álbuns, né? Mas nessa fase eles voltam com o álbum que pra mim é o que me fez apaixonar pelo Deep Purple, né? Que é o Perfect Strangers, né? E depois a gente fala um pouquinho desse álbum. Só que aí o Rich Blackmore fica até 89, ele sai, né? Até 89, aí ele tem a banda dá uma pausa, um hiato, depois eles voltam novamente, aí em 92 Rich Blackmore sai novamente da banda e entra o guitarrista que está até hoje lá, desde 2002, que é o excelente Steve Morse, tá? Tem um álbum deles ao vivo que está disponível no Spotify, quem quiser pode acessar, que no caso eles tocam em Roma, um concerto ao vivo em Roma. Só que daí não é mais o Jon Lord, ele já havia, em 2013 o Jon Lord já havia falecido, né? Então eu vou lembrar o nome do tecladista que eu esqueci agora, tá? O novo, né? Que também é muito bom. Que fez parte da formação que tá até hoje aí, ó. Né? Com o Steve Morse na guitarra, tá? Vamos aqui, deixa eu procurar aqui o nome aqui do baixista, né, gente? Que não eu sei que é Don Arai. Isso. Aí, Don Arai. Que também já havia tocado com Blackmore antes, o Rainbow, tudo. E depois ele acaba entrando no Deep Purple, tá até hoje, né? Essa é uma dica boa pra ver como o Deep Purple é uma banda que sobreviveu com qualidade, tá? Os caras cantam muito, tocam muito, puta show, puta vibe. Tive a experiência de ver o show deles pela primeira vez no Deep Purple em 2005 no Credit Card Hall em São Paulo, né? Com essa formação já, tá? Don Arai no teclado, Steve Morse na guitarra, Ian Pace na bateria, Roger Glover no baixo, Ian Gillan nos vocais. E você fica extasiado porque os coroas mandam bem pra caralho. São fodas, tá tocando demais, tá? Bom, gente, essa é o vídeo. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, alguma sugestão, pode fazer que a gente responde, tá? Tá bom, gente? Valeu, muito obrigado. Até a próxima, rock and roll. Tomara que estejamos aqui na próxima, ok? Fiquem com Deus, se cuidem e muito rock and roll na cabeça aí, beleza? Valeu! Yeah!